E eu quero convidá-los então a abrirem suas Bíblias em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Hoje nós iniciaremos o capítulo 14, só para a gente ficar um pouco mais contextualizado aí com o que está acontecendo, só para a gente lembrar, nós estamos tratando da última semana de Jesus na Terra, então, os últimos momentos dele aí. É chegado o ápice de todo o seu ministério, o propósito de Deus se cumpre nessa semana que está acontecendo, narrada aqui em Marcos, tá? E diferentes ações e projetos e pessoas vão se manifestando conforme os capítulos vão se desenrolando ali a partir do capítulo 11, 12, 13 e agora o 14. A semana começa marcada com a entrada triunfal de Jesus no domingo, né, uma semana antes da Páscoa. Tá? Antes dessa semana, 6 dias antes daqui, ele vai até Betânia e ressuscita Lázaro. Depois, no domingo, ele tem a entrada triunfal. Na segunda-feira, ele volta ao templo, purifica o templo. Na terça, nós temos o que nós terminamos de ver na semana passada, os versículos 12 e 13 de Marcos, as discussões que ele tem ali com os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, estavam os líderes religiosos ali. Os líderes vêm confrontá-lo na tentativa de pegar ele em alguma coisa. E na semana passada e retrasada, nós vimos o sermão escatológico que estava registrado no capítulo 13. Tá? O que está para acontecer hoje, no capítulo 14, a gente sabe que é depois da terça-feira, porque a terça-feira o sermão escatológico é no final da tarde. Mas a gente não tem mais precisão se isso vai ser na quarta à noite, o jantar é na quarta à noite, ou se é na quinta à noite. E João, nenhum dos evangelhos vai deixar claro essa cronologia. Tá? Mas o que a gente vai confrontar aqui, que a gente vai observar, é que cada uma dessas pessoas que tiveram contato com Jesus, nessa última semana, nesses últimos dias, tiveram reações diferentes. As autoridades religiosas lá dentro do templo tramavam para tirar a vida de Jesus. O povo via tudo com simpatia, se agradava do que estava vendo, mas é curioso porque simpatizar não significa se comprometer. O povo via tudo, simpatizava com tudo que via e ouvia, se agradava daquilo que via e ouvia, mas não houve um comprometimento genuíno, verdadeiro ali, um compromisso com Deus. Aqui no início do capítulo 14, há o registro de uma mulher que vai ungir Jesus, e uma mulher que Marcos não dá o nome. João vai deixar claro quem é essa mulher, mas João deixa claro quem é, mas Marcos não diz quem é uma mulher anônima. E faz o confronto, um contraste entre a postura dessa mulher com a postura de um outro discípulo de Jesus, Judas, que vem a o trair. E com Pedro, que mesmo sendo avisado da sua postura arrogante de autoconfiança, ainda nega Jesus. Então, no capítulo 14 em diante, a gente vai ter contrastes de posicionamento, de posturas. Marcos vai registrar assim: esse age dessa forma, esse age de outra forma. O que Marcos tem a nos dizer é que diante de Jesus, todos nós precisamos nos posicionar. Não há neutralidade, não há ficar em cima do muro. Nós temos que escolher, e a escolha é nossa. Há uma ilustração que eu já contei algumas vezes aqui na igreja, que se lembra o muro é do diabo. Vocês conhecem a história, né? O rapaz está em cima do muro, e de um lado os anjos, do outro lado Satanás e seus demônios, e os anjos olham para aquele rapaz em cima do muro e chamam: vem, desce daí, sai daí. E ele olha para o outro lado, e os demônios estão tudo tranquilo, tocando a vida deles, na maior naturalidade do mundo. E ele olha para os anjos desesperados: sai daí, e
o rapaz que está em cima do muro olha para o Satanás e pergunta: por que os anjos estão tão desesperados se eu não me posicionei? Se eu estou em cima do muro? E o diabo olha para ele e fala: o muro é meu. Então, quando você não se posiciona, você já se posicionou. Você escolheu um outro lado. Começa então no capítulo 14 a mostrar um plano dos judeus ali, dos líderes religiosos, que vai ser frustrado. Versículos 1 e 2 de Marcos 14 vai dizer: dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães ázimos. A gente olha, na época de Jesus, essas festas levavam o mesmo nome, apesar de serem 2 festas diferentes. A Páscoa era um momento onde se matava o animal e comia em família, e depois, nos dias sequentes, 7 dias de festa, celebrando a festa dos pães ázimos. Todos os dois fazendo referência à Páscoa. Então, nos dias de Jesus, esses 8 dias de festa chamavam festa da Páscoa, levavam o mesmo nome. E aqui é o que Marcos deixa claro: era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e escribas procuraram como poderiam procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles tinham receio da reação daquele povo, daquelas pessoas que estariam ali. Algumas coisas a gente precisa saber. A festa da Páscoa, esses 8 dias de festa, eram uma das 3 festas principais que todo judeu deveria ir a Jerusalém. Tá? Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Tá? Todas eles deveriam ir para lá. A população da cidade de Jerusalém, apesar da gente olhar e ser uma das grandes cidades daquela época, a gente tem que ter uma consciência de que grande cidade daquela época é diferente de grande cidade dos dias de hoje. A quantidade de pessoas no próprio planeta era muito menor. Então, Jerusalém tinha uma população estimada algo em torno de 50 mil pessoas. Irmão, Sobradinho tem 150 mil habitantes. Então daria 3 Jerusalém, uma das grandes cidades do Oriente. Mas quando chegava a Páscoa, esse número, eu não consigo imaginar. Eu acho que às vezes a gente fala: vamos a Caldas Novas, e fala: não, nesse período não dá, porque não dá nem para andar, né? Você imagina uma cidade de 50 mil habitantes, e em 3 épocas do ano ela passava a ter quase 1 milhão de habitantes. De 50 mil para 1 milhão. Não tinha carro, mas eu acho que dava engarrafamento de gente na rua, porque é muita gente concentrada num lugar só, né? Era a festa, eles iam para a festa porque essa festa celebrava a libertação da escravidão do Egito. Eles estavam falando: nós somos um povo que fomos libertos pelo poder de Deus, saímos do governo de Faraó, entramos na nossa terra e somos livres. Mas é bom lembrar que eles não eram mais livres. O Império Romano agora dominava sobre eles por conta de toda a história de pecado e afastamento de Deus que eles desenvolveram ao longo da história. Tá? Mas quando chegava a Páscoa, eles faziam questão de celebrar para mostrar aos romanos que um dia Deus vai agir e nós seremos libertos novamente. É quase que como uma ameaça. Quanto mais felizes eles ficavam, era para botar mais medo nos romanos que estavam ali. E por isso os líderes religiosos estão falando: vamos matar Jesus agora, porque se a gente tira a vida de Jesus agora durante a Páscoa, o povo vai se levantar, porque eles esperam Jesus ser o Messias. No domingo anterior, o povo veio arrastando ele, a multidão veio junto com ele e gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o filho de Davi. Eles estavam declarando Jesus o Messias, e o Messias para eles era aquele que vinha para dominar politicamente e libertar inclusive do poder romano. Então os líderes religiosos falaram: agora não é a hora. O Sinédrio tramava a morte, e a morte por traição. Não era mais uma questão de como, eles sabiam como iam fazer, era quando, qual o melhor momento. Eles temiam o povo. Mas há uma coisa interessante: a vontade que prevalece não é a vontade do homem, nunca é a vontade do homem. A vontade de Deus sempre prevalece.
E a vontade de Deus era que Jesus morresse naquele momento, naquela festa. Daquela festa da Páscoa, Deus já havia determinado: o Cordeiro deveria ser morto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo deveria morrer naquele período, quando o Cordeiro Pascal que libertava, que se lembrava a libertação do Egito, havia sido morto e o povo saiu livre do Egito. Agora o Cordeiro de Deus também deveria ser morto para que eu e você pudéssemos então caminhar em liberdade escolhendo a Deus. O texto bíblico não nos dá uma precisão cronológica, como eu falei a vocês, mas o que a gente sabe é que tudo isso está acontecendo dentro dessa semana, dessa primeira semana aqui, provavelmente entre quarta e quinta-feira. Nós sabemos de algumas coisas. Nós sabemos que Jesus estava hospedado numa cidade próxima, chamada Betânia, tá? E aqui, Betânia, não sei se ficou bom para ver, está bem pequenininho ali, mas Jerusalém está aqui e Betânia aqui do lado. A distância, cerca de 3,5 km de uma para outra, ficava fácil de Jesus transitar entre uma localidade e outra, né? E ele estava hospedado na casa de seu amigo Lázaro, que ele tinha ressuscitado há poucos dias antes, né? Então, o que a gente tem de informação cronológica são essas, mas tem muita coisa que acontece agora a partir do versículo 3, que a gente precisa então lembrar e aprender e guardar aí em nossos corações, tá? Marcos capítulo 14, versículos de 3 a 8. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: por que a molestais? Ela praticou boa ação comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para sua memória. E é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Estamos voltando ao texto bíblico e nos lembrando daquilo que aquela mulher fez e nos sendo abençoados com a atitude dela. Eu queria mostrar algumas coisas. Já falei de Betânia, a distância dela ali. Nem Marcos nem Mateus vão falar quem era essa mulher, mas João vai dizer quem era essa mulher. João capítulo 12, versículos de 1 a 3, João vai identificar essa mulher como sendo Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Eles se juntam e oferecem um jantar na casa de um homem chamado Simão, e aqui o texto de Marcos fala que Simão era leproso. Apesar dele estar falando Simão o leproso, a gente pode afirmar que Simão já não era mais leproso, porque se ele fosse leproso, a lei dizia que ele deveria estar afastado, fora da cidade, longe do convívio. Possivelmente esse Simão tenha sido uma das pessoas que tenha sido curada por Jesus, e agora ele, junto com Lázaro, encontram a hora e a ocasião certa para se dirigirem a Jesus e dizerem: muito obrigado, Lázaro, pela ressurreição, por uma nova vida. Simão, pela uma nova vida, curado, né, sem estar rejeitado, afastado do seu convívio. Simão, então, abre sua casa e oferece o jantar para Jesus. Possivelmente, ali estivesse não só Marta, Maria e Lázaro, e os discípulos, mas outros convidados, o que dá a entender que Simão tinha uma casa maior e pudesse receber mais gente ali. Eu gosto de lembrar que
O gesto de amor de Maria faz diferença aqui, porque apesar de que o jantar estivesse acontecendo na casa de Simão, mesmo que Lázaro tivesse sido ressuscitado há poucos dias, o ponto central desse texto não é Simão, não é Lázaro. O ponto central desse texto é Maria e a ação que ela teve para com Jesus. Nós então precisamos aprender algumas coisas que Maria coloca para a gente. Naquela noite, Lázaro, Simão, Jesus, os discípulos, certamente outros convidados se juntaram. Enquanto Marta servia o jantar, Maria faz o que ela mais gosta de fazer: vai para perto de Jesus. É interessante que cada um deles tem um testemunho diferente para dar e a gente precisa lembrar. Se você lembrar da última vez que a gente tem uma referência de jantar na casa de Lázaro, Marta reclama com Jesus: você não vai deixar ela aí o tempo todo? Não está vendo que eu estou precisando de ajuda? Mas agora Marta entende que a forma dela adorar é diferente da forma de Maria adorar, e ela não se incomoda mais com isso. Ela se preocupa em fazer o melhor para ela, e Marta gosta de adorar a Deus servindo com atitudes práticas, e ela entende que Maria gosta de adorar a Deus entregando louvor, adoração, estando aos pés de Jesus. E Lázaro faz o que ele gostava de fazer mais, e ele junta os amigos para falar: foi esse o homem que me trouxe dos mortos. Junto com Simão, foi esse homem que me trouxe a cura que eu precisava. Maria se aproxima de Jesus, toma um vaso de alabastro cheio de nardo puro, é assim que o texto diz. Ela quebra o vaso, derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O perfume extraído daquele frasco daquele frasco de alabastro inunda a casa. Era um perfume caro, era um perfume raro. O nardo é uma planta natural do Himalaia que era amassada para poder servir, então, para se extrair ali o óleo essencial, e isso enchia todo o ambiente. Costumava ser usado para cerimônias especiais, porque isso realmente era muito caro. E cerimônias especiais, eu quero dizer, casamentos, era usado como dote para as mulheres que iam casar, e era usado para funeral, para unção e para cura. Então, Maria pega aquilo que é mais precioso e distribui ali, derrama sobre Jesus. O versículo 14 vai dizer que os que estavam ali se indignaram. A gente sempre é tentado a lembrar de Judas, né? Judas se indignou, mas o texto de Marcos diz que está no plural: indignaram-se. Então, eu fico espantado que não foi Pedro, porque Pedro era o mais afoito para falar as coisas. Primeiro ele falava, depois ele parava para pensar. Mas dessa vez foi Judas. Judas vê a indignação, certamente houve um cochichozinho ali entre eles, e ele fala: olha, isso daria 300 denários, por que ela está desperdiçando tanto dinheiro? Né? Vamos traduzir para o dia de hoje. Um denário igual a uma diária de um trabalhador, certo? 300 denários, quase um ano de trabalho. Se você levar em consideração uma diária hoje em torno de R$150, dá R$45 mil que foi derramado na cabeça de Jesus. Por isso que Judas e os outros ficaram indignados. É muito dinheiro, você está desperdiçando, você não está vendo o que você está fazendo? Irmãos, há pessoas que, além de viverem desfocadas da vontade de Deus, elas têm se especializado em julgar aqueles que querem adorar a Deus com interesse de coração. Aliás, não é só opinar, às vezes é tentar inibir. Você está doido? Você vai ofertar isso para Deus? Deus não precisa. É certo, Deus não precisa. Jesus não precisava daquele óleo sobre sua cabeça, mas Maria queria, como forma de adoração, e é isso que importa. Warren Weisberg vai dizer que Judas criticou Maria por ter desperdiçado tanto dinheiro, e por fim, Judas desperdiçou a própria vida. Maria buscou
agradar somente ao Senhor com o seu gesto. Maria não ficou preocupada com a opinião de ninguém. O que eles iam pensar? Ela não buscou aprovação e nem se preocupou com as críticas. Ela falou, eu vou levar isso para Deus e ponto final. Se você quiser achar bom, acha. Se você quiser achar ruim, acha. E eles acharam que foi ruim. Mas a atitude dela foi, eu quero adorar a Deus. Ela não se preocupou com o que os outros iam dizer. Ela estava declarando que Jesus era aquilo que ela tinha de mais precioso. Seu irmão morto, e ela e a irmã Marta e Maria solteiras, porque não há registro delas serem casadas, elas perderiam praticamente todo o seu patrimônio. As suas propriedades seriam distribuídas para o parente próximo, o homem mais próximo da família, ou, se não houvesse, elas deveriam entregar nas mãos dos líderes religiosos para que eles fizessem as propriedades produzirem e dar a elas parte do lucro daquelas propriedades. Mas Jesus, no capítulo anterior, está criticando exatamente isso. Vocês estão maltratando a causa das viúvas. Eles recebiam as propriedades e cobravam uma taxa administrativa tão alta que não sobrava mais nada. Então eles recebiam as propriedades e acabavam tirando o recurso da boca de quem precisava. Maria não se preocupa com isso. O irmão dela estava vivo. O Senhor dela estava diante dela. A Bíblia não diz que ela sabia disso, mas era a última vez que ela teria esse contato mais próximo com Jesus vivo. E ela não perde tempo. Ela quebra aquilo que é mais precioso e coloca nas mãos do Senhor. O vaso de alabastro é um vasozinho como esse, mais ou menos nesse formato de ânfora. É feito o alabastro é tipo um gesso, é um material que varia do gesso, chama gipsita, e ele é quase transparente. Tem mais ou menos 14 centímetros, e ele tinha, nesse bojo dele, ele tinha a capacidade de guardar algo em torno de 340 gramas ou 340 ml. Para os irmãos terem uma noção, esse meu celular aqui, ele tem 15 centímetros. É 1 centímetro menor. Mas 1 centímetro menor. Tem 15, aqui era 14. Né? Então 1 centímetro menor aqui. E para os irmãos terem noção de capacidade, uma latinha de Coca-Cola, daquelas gordinhas, tem 350 ml. Então esse vidro aqui de alabastro tinha 340, 10 ml a menos. A gente fica assim mais fácil fazendo essa comparação da quantidade porque a gente pensa no perfume hoje, você vai derramar um pouquinho assim só. Não, era uma quantidade bem razoável. Tá? Ele era selado na ponta, ele se enchia, colocava o nardo ali dentro, ou o óleo precioso, e selava. Tá? Não dava para você falar, vou usar, tira o selo, usa um pouco, depois guarda. Era para ser usado todo, de uma vez só. Ele tinha ranhuras aí no pescoço dele aqui, ele tinha ranhuras assim, para marcar aonde deveria ser quebrado, porque uma vez quebrado, aquele vaso não poderia mais ser usado. Não dava mais para usar um pouco, guardar um pouco. Quebrou, tem que usar todo. A pessoa que tinha esse bálsamo tinha que pensar bem, porque só dava para usar uma vez. Só dava para usar uma vez. Teria que ser uma ocasião especial, e Maria vê aquele último jantar como um momento certo para derramar o que ela tinha de mais precioso diante do Senhor. O vaso era sempre criado, esse tipo de material era usado para guardar aquilo que era mais precioso, e para quando fosse quebrado, isso seria compartilhado com todos dentro da casa. Era um cheiro que tomava todo o ambiente. Eu nunca senti o cheiro do nardo, né? Mas a gente tem aqui no Brasil uma planta chamada Dama da Noite. E a Dama da Noite, quando está em floração, duas quadras antes, você já está sentindo. Estou sentindo aquele cheiro, tem alguma planta daquela dali. Eu creio que o cheiro do nardo devia ser mais ou menos assim, e de longe você sentia, tem alguém usando nardo ali naquela região.
Usar o nardo implicava na destruição do vaso. Na destruição do vaso. E a gente olha e fala assim, poxa vida, um vaso tão bonito. E aí você quebra e não dá mais para usar ela. Nos casamentos judaicos, quando eles fazem a cerimônia, o oficiante, o sacerdote vai proferir 7 bênçãos sobre eles, sobre os noivos. Depois eles pegam uma taça, jogam no chão, pisam em cima e gritam Mazal Tov, boa sorte. É o mesmo simbolismo que a gente vai encontrar aqui. A taça e o vaso não terão outra função. Eles estão cumprindo o seu propósito aqui. Foram criados para chegar até esse momento, cumprir o seu propósito. Agora, daí para frente, é Deus. Não dá para você pegar um vaso de alabastro e vou usar com água, vou usar com orégano, vou usar como porta-tempero na cozinha. Não, esse vaso era para ser portador de algo tão precioso, que era só para aquele item. Quebrar o vaso significava que aquele objeto cumpriu o propósito e não seria usado para mais nada. Maria demonstrou seu amor de forma generosa para com Jesus antes da sua morte. O texto diz que ela antecipou a sua unção. Depois que Jesus morre, as outras mulheres vão até o sepulcro para tentar ungir Jesus. E você sabe o que elas descobrem lá? Que Jesus não precisa mais ser ungido. A única que conseguiu fazer isso foi essa que fez de forma generosa, que foi criticada, mas a sua oferta foi recebida por Deus. Maria fez o que podia enquanto ela podia, e ela demonstrou em vida, não em memória, o seu amor por Cristo. Isso contrasta a devoção de Maria com a malignidade dos líderes religiosos de Judas, daqueles que estavam em torno. Enquanto ela entregava o seu melhor, os outros tramavam pela vida de Jesus. E aí o texto começa a mudar o assunto. Ele vai tratar então, a partir dos versículos 10 e 11, sobre a vida de Judas, sobre a situação de Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegravam-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscavam eles uma boa ocasião para o entregar. Judas foi um dos 12 apóstolos que andou com Jesus mais de perto. Judas viu os milagres, Judas ouviu os ensinamentos, Judas viu o mar se acalmar, Judas viu os demônios serem expulsos, Judas viu o céu se movimentar e as orações de Cristo serem ouvidas, Judas viu Lázaro ser ressuscitado. Mas, irmãos, ter o melhor mestre não significa que você vai aprender, porque isso não é uma opção sua. Às vezes as pessoas estão nas igrejas ouvindo, sem nunca desejarem tomar uma posição. Mateus capítulo 26, versículo 15, dentro desse mesmo contexto, vai falar: que quereis dar? E eu vou-lo entregarei. Judas falando para os sacerdotes. E os sacerdotes pagaram-lhe 30 moedas de prata. A motivação de Judas era amar o dinheiro. E isso contrasta com a motivação de Maria, que era um amor verdadeiro por Cristo. Enquanto ele reclamava dela ter sido perdulária, de ter derramado uma quantia tão grande, ele vende o próprio mestre por uma quantia irrisória. João 12,6 vai falar que há uma razão para isso. Judas era apegado a questões materiais, amava o dinheiro. Judas era o ladrão, segundo João 12,6. O seu apego maior era ao dinheiro. Ele vendeu a sua alma, seu ministério, suas convicções, sua lealdade, se tornou um traidor. E 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é 1/10, 10% do que valia o perfume que Maria entornou sobre a cabeça de Jesus. Enquanto Maria fala, o que eu tenho de mais precioso é seu, Judas fala, você não vale
quase nada para mim. Quase nada. Adolf Paul vai dizer que a recompensa pela traição representou somente 1/10 daquilo que Maria usou. Por sua insignificante soma, por uma insignificante soma de dinheiro, Judas traiu Jesus. Duane Mulholland, que foi diretor aqui na nossa faculdade, escreveu um comentário do Evangelho de Marcos. Ele diz que o traidor participa cumprindo o plano de Deus. Era plano de Deus que Jesus fosse traído. Mas ele faz, não como um robô, ele faz por livre e espontânea vontade. A soberania divina não diminui a responsabilidade de cada um de nós. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Judas foi seduzido pelo amor ao dinheiro. Pedro, pela autoconfiança. Irmãos, quando nos dirigimos a esse trecho da palavra, nós temos grandes lições a aprender. Com Judas, nós aprendemos que não adianta ter a melhor qualidade de ensino, o melhor mestre e acesso às melhores mentes no que diz respeito à teologia, se você não está disposto a conhecer e praticar, a aprender e praticar aquilo que lhe é ensinado. Em Judas nós aprendemos que aproveitar as oportunidades sempre vai ser uma questão de decisão pessoal. A gente pode aproveitar ou não aproveitar. Há pessoas que ouvem, que experimentam, que veem o agir de Deus e mesmo assim não conseguem experimentar uma transformação. Não aproveitam a oportunidade que Deus nos dá. Preferem os prazeres do mundo, temporais, passageiros, ao invés de um relacionamento próximo e profundo com o Senhor, mesmo que isso seja ensinado a eles, domingo após domingo. Talvez porque Judas ainda estivesse preso aos valores desse mundo. Ele não conseguia, então, mensurar os valores da vida eterna. Ele olhava para as coisas e só conseguia enxergar o hoje, o aqui e o agora. Mas o que você tem dentro de você, dentro do seu coração, é a alma, a sua alma é eterna. Um dia nós nascemos e a partir daí nossa alma se torna eterna. Ela vai viver a eternidade com Deus, ou a eternidade longe do Senhor, mas ela é eterna. Judas nos ensina muitas coisas, mas nós temos outras coisas a aprender e aprender com Maria. Eu não passei. Com Maria nós aprendemos que nós precisamos entregar o nosso melhor a Deus. Aquele ato de quebrar o vaso, ela estava dizendo: não é só o meu interior que eu quero entregar a Jesus. Não é só o meu coração, minha alma, meus sonhos, meus propósitos, o que eu penso. Não é só o que está dentro que eu quero entregar a Jesus. Eu quero fazer isso, o que está dentro, mas também o meu exterior. As pessoas precisam ver aquilo que Jesus mudou na minha vida. Ela rompe o vaso e ela fala: o interior é importante e é precioso, o exterior é importante e é precioso. Os dois estão entregues agora nas mãos de Jesus. Tudo que tinha, tudo que ela era, tudo que ela viria a ser, não serviria para outra coisa, a não ser para adorar a Deus. Por isso o vaso quebrado. Todos nós, irmãos, temos algo a oferecer a Deus. Todos nós temos algo a oferecer ao Senhor. Mas para isso, a gente precisa se deixar quebrar. Maria chega até Jesus e quebra o vaso e derrama o perfume. O perfume derramado, o perfume de Cristo em nós, nos traz cura, restauração e a transformação que nós precisamos. Mas a decisão de se deixar quebrar é minha, é sua. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos. Eu quero lhe convidar a considerar aquilo que tem te atrapalhado a estar inteiro na presença de Deus. Jesus hoje olha para você e fala: existe alguma coisa que precisa ser quebrada na sua vida?
alguma coisa que te impede o relacionamento comigo? Eu sei que Deus sabe, mas eu sei que você também sabe. A grande questão é que muitas vezes nós vivemos a nossa caminhada cristã e nós nos omitimos dessa responsabilidade. E muitas vezes, em outras vezes, aliás, nós sabemos o que precisa ser mudado. A gente sabe o passo que precisa ser dado. Mas a gente fala, não estou disposto a me deixar quebrar. Eu gosto do que eu estou fazendo. Eu sei que é pecado, mas me agrada. E Jesus olha para você hoje e fala, chega! Quebre isso, coloque isso na minha presença, se derrame, porque se você não fizer isso, se você não estiver com inteireza de coração, você vai passar a sua vida inteira ouvindo uma pregação atrás da outra, e isso não vai gerar transformação na sua vida. Você precisa se deixar transformar. Entregue nas mãos do Senhor aquilo que ainda impede a sua comunhão com Ele. Deixe que Jesus te quebre como o oleiro fez com o vaso, quebrou e o refez e deu uma nova função. Jesus hoje olha para nós e ao meditarmos nesse pequeno trecho de Marcos 14, nós consideramos as oportunidades que nos são dadas e que muitas vezes nós desperdiciamos. Nós consideramos que nós devemos entregar o nosso melhor a Deus. Sem reservas. Sem reservas. Mas não pode ser para que os outros possam olhar e falar, nossa, como você é um crente zeloso, olha o que você fez. Então, se foi isso, você recebeu a sua gratificação aqui na terra já. E não a terra no céu. Maria não se preocupou com as críticas nem com os elogios. Ela se preocupou em entregar o que ela tinha de melhor na mão de Deus. O melhor que você pode deixar na mão de Deus é a sua vida. Para que a sua vida seja entregue e recebida por Deus, ela precisa ser quebrada. As correntes do pecado precisam ser rompidas. E hoje o meu apelo a você que está aqui, a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, é que você tome uma decisão e se deixar transformar por Jesus. Talvez isso possa doer, porque às vezes nós estamos muito apegados aos nossos pecados. Mesmo assim, Jesus olha para você e diz, se entregue e receba a transformação que você precisa. Então, aí onde você está, seja aqui, seja de fora, seja à distância nas redes sociais, seja no futuro, quando você ver esse vídeo gravado, mas não importa que na hora que você ouvir essa mensagem, faça um compromisso com Deus e diga, Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, mas agora eu me entrego em Tuas mãos. Quebra-me, Senhor, quebra a minha vida, quebra as correntes que me prendem, Senhor, ao pecado. Abre os meus olhos, me dá visão, Senhor, me dá transformação, perdoa os meus pecados, mas sobretudo, Senhor, me dá a condição de viver a eternidade ao Teu lado, glorificando e exaltando o Teu nome, tendo a alegria e o prazer de Te conhecer mais e mais de perto, para que a minha vida continue a ser transformada, começando agora, e continue a ser transformada pelo conhecimento, pelo Teu conhecimento, por toda a eternidade. Então, Senhor, toma essa pessoa que fez essa oração agora, e essa decisão, Senhor, de se deixar usar por Ti, reflita em atitudes e em palavras, que essa transformação ocorra, começando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que nos mude por dentro, mas também mude o nosso exterior. E que a partir de então das nossas atitudes venham a servir testemunho para a Tua honra, para a Tua glória, para o crescimento do Teu reino, para a proclamação da Tua palavra, para a glorificação do Teu nome. É o que nós te rogamos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oferecemos a nossa vida a Ti, Senhor. E nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos acolhe
e nos faz novo a cada dia. Amém.